Daremos início, então, à última palestra da programação desta manhã, ERS 118, a duplicação que trouxe soluções inovadoras para a pavimentação, é o tema da última palestra desta manhã. Para presidir a mesa, convidamos Luciano Faustino, do DAIR-RS, e para secretariar a mesa, Ernesto Eichler, também do DAIR-RS. Convidamos também para que subam ao palco os palestrantes Zélia Silveira da Azevedo e Carlos Augusto Monzer, dos Serviços Técnicos de Engenharia SA, STE. Bom dia, pessoal. Uma satisfação poder estar aqui novamente com vocês e ver esse auditório praticamente cheio. Hoje, o nosso tema da palestra que vocês vão acompanhar é a duplicação que trouxe soluções inovadoras para a pavimentação, a nossa ERS 118. Você sabe quem é aqui do Rio Grande do Sul, conhece muito bem, e para quem é de fora é importante destacar um pouquinho esse histórico. A ERS 118 ela é uma parte de uma espécie de um anel metropolitano aqui de Porto Alegre. Uma rodovia extremamente complexa, inserida num contexto totalmente urbanizado e sem planejamento. E, ao longo das décadas, o departamento enfrentou inúmeros desafios para conseguir fazer essa duplicação desses 21,5 quilômetros, que são do entroncamento da BR-116 até o entroncamento com a BR-290, duas das principais rodovias federais do Estado, que são ligadas por essa rodovia ERS-118, que agora está totalmente duplicada. Importante, antes de passar aqui para os palestrantes, contextualizar um pouquinho para vocês, é uma obra de pelo menos 2 décadas, então de obra mesmo, depois vocês vão acompanhar a história com a Zélia, vai mostrar, mas a expectativa que tinha-se em cima disso, muitos governos passaram, inclusive tem uma mística aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vai poder ver esse ano até, que o governador, para se eleger, tem que terminar a duplicação da ERS 118, vamos ver se isso aí vai acontecer, porque tal é a importância dessa obra no contexto aqui do Estado, então para vocês terem uma ideia. E hoje nós estamos com ela totalmente duplicada, são 2 pistas, mais ruas laterais, então é uma rodovia extremamente importante e que trouxe também soluções inovadoras. Depois o Carlos também vai detalhar isso, além da complexidade da obra em si, ela também trouxe soluções inovadoras, parceria aí com a URGS, que foi muito importante nesse processo. Enfim, essa rodovia ela mudou paradigmas aqui do Rio Grande do Sul, nas obras rodoviárias, e ela é um exemplo para o país. Por isso que a gente trouxe ela para conversar com vocês, para vocês entenderem, conhecerem e também levarem para outras rodovias, para outros departamentos aí do país, os conhecimentos que foram aplicados com sucesso aqui e podem também ser replicados para outras rodovias. Dito isso, eu vou cumprimentar aqui os nossos integrantes da mesa, os 2 palestrantes, o Carlos Monser e a Zélia, e o meu vice-presidente aqui, o Ernesto. E falar da 118, eu também tenho que falar do nosso pessoal do DAIR que trabalhou nela. O Ernesto, como superintendente lá de Esteio, o Rodrigo, como fiscal da obra, a Rosimar, como responsável lá pelas desapropriações, foram fundamentais para que essa obra pudesse sair do papel. É uma obrigação minha poder citar o nome desses colegas, porque hoje é uma satisfação a gente passar lá, ver a rodovia totalmente transformada e trazendo investimento para a região. Para vocês terem uma pequena ideia do quanto a realidade dessa região mudou com essa estrada, só de investimentos em logística que já se instalaram ali no entorno e que tem previsão de se instalar, já tem-se hoje na casa de praticamente R$1 bilhão de investimento, ou seja, a rodovia já se pagou. Tal é a importância dela para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, dito isso, vou ler aqui os currículos dos nossos estimados profissionais palestrantes. A Zélia Silveira de Azevedo possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é professora na graduação do curso de Engenharia Civil da UBRA, pesquisadora do projeto Ponto de Partida da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora de projetos viários da empresa STE, Serviços Técnicos de Engenharia S.A., tem mais de 30 anos de experiência na engenharia consultiva rodoviária, e não é porque ela está aqui do meu lado, mas é uma das melhores projetistas de estradas desse país. E o nosso engenheiro Carlos Augusto Monser, engenheiro civil, graduado pela PUC, curso de Mecânica dos Pavimentos Flexíveis pela URGS, curso de Pavimentos de Concreto pela ABCP, curso de Atualização na Construção Pesada pelo CICEPOT em 2005, nona Conferência Internacional de Geossintéticos, Guarujá 2008, aplicação de geogrelha intercamada de CBUQ, experiência profissional também na Filos Engenharia, sócio responsável técnico por projetos e fiscalização de obras em 15 aeroportos da América do Sul, 11 hipermercados Big e pioneirismo na aplicação de geogrelhas intercamadas de CBUQ. Também trabalha na STE, Serviços Técnicos de Engenharia S.A., com atuação em 4.500 quilômetros de rodovias federais pelo CREMA e coordenador do CAT, o nosso contrato de apoio técnico, que é um apoio à fiscalização do DAER, junto ao departamento, em mais de 1.200 quilômetros de rodovias estaduais. Então, esses são os currículos dos nossos dois palestrantes, e agora eu vou passar a palavra para eles, para que possam começar a mostrar para vocês a história e as tecnologias desse grande desafio do DAER, que foi a duplicação da ERS 118. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o DAER por nos possibilitar apresentar aqui a 118, que desde que eu estou na STE, 2006, que a gente trabalha com essa rodovia. O intuito aqui é eu contar um pouquinho da história do projeto, e o engenheiro Carlos vai explicar o que aconteceu realmente nas obras. Então, a gente vai tentar fazer aqui uma cronologia dessa obra de grande importância para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, onde é que fica a 118? A 118 fica na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Inicialmente, ela liga... Deixa eu ver. Opa, voltar aqui, que é muito sensível. Então, para vocês entenderem, como o diretor falou, é um anel viário que liga toda a região metropolitana, e ela é muito importante para o estado em função da ligação e passa por diversos municípios. Contar um pouquinho a história dela. Esse segmento que eu mostrei, que tem 38 quilômetros, ele foi implantado na década de 70. E é uma rodovia que liga duas rodovias federais importantes, que é a 116 e a 290. E passa diversos municípios, ligação de diversos municípios. Começando em Sapucaia, na 116, passa por Esteio, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão, terminando essa parte pavimentada na RS 040 em Viamão. Foi concebida, na época, em pista simples, pistas com 13,60 de largura e acostamentos de 2,5, e foi concebida em concreto. Tá? E ela foi construída com placas de 6 metros de largura, de comprimento, desculpa, com largura de 13,60 e com 20 centímetros de espessura. E essas placas rígidas, elas não tinham nem barra de transferência, nem barras de ligação. E o intuito, na época, quando o DAER começou a estudar essa rodovia, né, como ela foi implantada na década de 70, só no final da década de 90 que a gente começou, que o DAER, eu me coloco aqui como um instrumento do DAER, a estudar soluções para restaurar essa rodovia. Então, vamos ver um pouquinho da cronologia de tudo que aconteceu, antes de eu mostrar as soluções de projeto, de tudo que aconteceu nessa rodovia. Em 1997, o DAER começou a estudar a duplicação dessa rodovia em pavimento flexível. Ela já existia, uma pista simples, então foi começando a estudar a pista duplicada. E a primeira solução era um lote único de construção, de 22 quilômetros, né, fazendo a pavimentação, fazendo pavimento flexível. De 97 a 2000, aí se criou uma comissão dentro do próprio DAER para estudar soluções diferentes, e aí houve a ideia de se estudar pavimento rígido.
qual utilizar. Apenas em 2001, eles se deram conta que era preciso dividir em 2 lotes de construção, os primeiros 12 quilômetros e depois do 12 ao 22. E aí se adotou como concepção o pavimento rígido. Em 2002, foram entregues os projetos básicos que deram origem à licitação do lote 1, que é do quilômetro 12 ao 22. Então, sim, a 118 começou a ser construída de trás para frente, da 290, conhecida como Freeway, em direção a 116. E as obras começaram em 2006, e está aqui o diretor Niederauer, ele que deu início às obras da 116. Foi ele, com ele, na gestão dele, do Dyer, que essas obras começaram. E, neste mesmo ano, a obra começou em duplicação, junto ao Arroio Barnabé, onde havia menos impedimento da faixa de domínio, porque o grande problema que o engenheiro Carlos vai explicar é justamente a ocupação da faixa de domínio, né? E aí, em 2007, as obras do lote 1 foram retomadas e foi inserido, então, a questão de ruas laterais e mais 1 quilômetro. E eu esqueci de comentar que o Dyer começou a estudar apenas a duplicação, mas lá em 2012 ele se deu conta que precisava também estudar a restauração da pista existente. E aí, em 2009, o projeto de 2002 já estava inadequado para as condições da rodovia, houve a necessidade de se atualizar esses projetos. Então, a rodovia passou a ser dividida em 3 lotes, sempre de trás para frente. Eu falo o lote 1, que é do 11 ao 21, o lote 2, do 5 ao 11, e o lote 3, do 0 ao 5. E, basicamente, a gente tem primeiro o lote 1, o lote 2 é esse segmento, e o lote 3, o trecho mais conurbado, localizado no município de Sapucaia. Com isso, as obras seguem a saga, né? Em 2011, começam as obras do lote 2. A construtora Sultepa, que trabalhou nesse trecho, né, que é do 5 ao 11. E aí, 2012, como o projeto de restauração já não estava adequado, porque as... Sumiu o som. Porque as placas já estavam bastante deterioradas, em 2012 foi criado um grupo de trabalho para a gente estudar novas soluções. Eu vou mostrar as soluções aqui para vocês. Mas em 2012 foi um marco importante, porque se criou um grupo de trabalho que envolviam diversos técnicos para a gente chegar numa solução melhor para a restauração. Em 2013 começou as obras do lote 3, do 0 ao 5. Em 2014, as obras sendo paralisadas, e com isso houve a necessidade de se estudar os projetos novamente para poder viabilizar a nova licitação, porque os contratos das empresas construtoras haviam sido rescindidos no lote 1 e no lote 3. Em 2016, a gente fez esses projetos, foram concluídos em 2017. 2018, iniciou as obras dos remanescentes do lote 1, se iniciou as obras do lote 3, e, finalmente, em 2020, as pistas estavam totalmente liberadas ao tráfego. Claro que houve liberações parciais durante toda a execução da obra, mas só em 22 de dezembro de 2020, essas pistas foram liberadas. Ou seja, nós tivemos 20 anos de estudos e projetos nessa rodovia. Como é que estava a 118 em 97? 25% do pavimento rígido estavam em boas condições, mas 75% das placas haviam defeitos, pequenos, outros mais graves, né? E o que se constatou à época, que uma das principais causas envolvidas nesse projeto da rodovia era a não adoção eficiente de um sistema de drenagem superficial do pavimento, a não utilização de dispositivos mecânicos para carga, principalmente as barras de transferências, mas também não havia barras de ligação, e não ter acostamentos impermeáveis. Então, são fotos da época, onde a gente nota que, naquela situação, o Dyer já usava pavimento, camada flexível para
proteger a rodovia. Então, a gente vê na primeira foto a água saindo através da erosão. Vemos a questão das placas, uma quebra generalizada. Não era toda a situação da rodovia, mas aí mostra como as placas já estavam comprometidas em 97. Isso aí é uma visão pontual, não quer dizer que toda a rodovia estava nessa condição. Também a gente mostra aí a questão da borda externa. Se vocês podem ver, na borda longitudinal há um pequeno desnível, né? Isso principalmente nas rampas que a gente via, né? E as placas completamente danificadas. E nessa região aqui, que é a junta... Ui, onde é que está o meu mal? Está ruim. Lá, ó. Essa aqui é a junta longitudinal. Né? A gente percebe que não havia barras de ligação nas placas. Então, a primeira solução, em 97, se passou para utilizar uma solução de pavimento flexível, tanto para a parte de duplicação, quanto na restauração. A restauração, a ideia é o quê? Manter as placas existentes, aproveitar e fazer uma camada de CBUQ em cima. E as poucas placas que estivessem danificadas seriam reconstruídas, e eram poucas, e utilizando concreto magro no lugar delas. Uma outra solução que se viu era uma alternativa usando concreto simples, né, com placas que variam de 20 centímetros, o primeiro estudo, e nos lugares mais complexos, principalmente nas rampas e curvas, um pavimento estruturalmente armado. Isso foi em 97, o estudo não chegou a ser detalhado, serviu de base para o Dyer definir que, sim, ele usa pavimento rígido. E aqui seria a terceira possibilidade, tanto na duplicação quanto na restauração, adotarmos pavimento estruturalmente armado com uma placa de 14 centímetros. Em 2002, que foi o projeto que deu a possibilidade de fazer a licitação do primeiro lote de construção, se passou a adotar, então, placa de concreto simples na pista, com uma espessura variável em tangentes e em curvas, né? Sendo espessura de 21 e 23, então havia essa diferenciação na questão da duplicação. E na restauração, a solução adotada era uma placa estruturalmente armada. Mas o que foi dado início em 2006 foi apenas a obra de duplicação. Em 2006 não se iniciou a restauração da pista existente. Com a questão de se fazer a restauração, iniciar o projeto, a obra de restauração, porque o Dyer licitou separado, uma coisa é duplicação, outro contrato era de restauração. Houve a necessidade de mudar o projeto, uma vez que as condições das placas estavam muito danificadas, principalmente muita placa bailarina, exatamente pelo problema de drenagem, muita placa bailarina, e aí teria que remover isso, né? Então, a nossa solução, em conjunto com a BCP, o Dyer, preocupado, chamou a BCP para nos auxiliar ao desenvolvimento desse projeto. E na pista duplicada, a gente adotou placa de 20 centímetros, um CCR de 10, usando uma subbase de brita, justamente para melhorar e viabilizar. Essa brita não tem uma função estrutural, e sim a função da brita é facilitar a aplicação do CCR, e o comprimento de placa seria de 5 centímetros e uma sobrelargura sobre os acostamentos de 50 centímetros. Já nas placas irregulares, foi adotada uma armação de retração para facilitar o suporte dessas placas. E essa foi a solução de 2009, para a duplicação. Então, vocês percebam que na parte de baixo do CCR tem a adoção de brita para facilitar a colocação do CCR. Porque botar CCR direto no subleito, o Carlos vai explicar isso melhor para vocês. E a restauração, foi descartada a solução das placas estruturalmente armadas e se passou a adotar, então, uma camada separadora das placas existentes em CBUQ, uma placa de 20 centímetros, e as placas bailarinas seriam removidas e substituídas por concreto magro, que, à medida que o tempo passava, que a obra demorava, e a questão da ineficiência da drenagem da pista existente, essas placas foram aumentando a quantidade. E foi em função delas que a gente chegou na solução final. Então, aqui são
sessões dos desenhos do projeto de 2009. E, quando a gente começou a estudar, a aplicar a restauração, utilizando essa camada separadora, com a questão das licitações, a demora que se houve, o tempo que acontece, vocês sabem a falta de recursos, isso é no país inteiro, a questão das placas bailarinas preocupava bastante o Dair, porque era necessário remover essas placas e depositar esse material num bota-fora licenciado. E o bota-fora licenciado era muito grande, as placas danificadas, a quantidade vinha aumentar com o tempo. Então, o Dair criou um grupo de trabalho formado pelos técnicos, né, por nós, consultores, e pelas empresas executoras, para estudarmos novas soluções de restauração, visando aproveitar melhor aquelas placas que deveriam ser quebradas, para não ter que remover. E aí surgiu a utilização das técnicas de quebra e assentamento, e foi a primeira vez que nós falamos, o grupo de trabalho, em utilizar o rubblizing, que é uma técnica de fragmentação muito utilizada nos Estados Unidos, na Europa e aqui na América do Sul, principalmente no Chile. Então, em 2012, a gente começou a estudar o rubblizing. Então, nós apresentamos para o grupo de estudo 2 soluções, a utilização da quebra e assentamento com martelo hidráulico, onde a gente quebrava as placas existentes e mantinha ela lá, fazia uma camada separadora de CBUQ e adotava uma placa de concreto simples em cima. E a outra solução era da mesma forma, né, quebrando as placas, mas só que com uma técnica diferente, utilizando a ressonância, a fragmentadora, desculpa. Porém, em questão de custo, por questões de custos, essa máquina nós não tínhamos ela no Brasil, para trazer era muito caro. O Dair optou, então, por utilizar a quebra e assentamento das placas utilizando o martelo hidráulico. E aí o engenheiro Carlos vai explicar quais foram as consequências. Se comportou bem, mas o nosso maior problema é justamente o tamanho das peças que ficaram, que não ficou tão adequado. Mas ele vai explicar melhor mostrando as fotos. Por causa disso, em função dos ter que a parada das obras, terem os contratos das empresas construtoras tendo sido rescindidos, a necessidade de uma nova licitação, tanto para o lote 1 quanto para o lote 3, para os extremos da rodovia. Novamente, nós estávamos debruçados em cima do projeto de pavimentação, face o tempo que passou, buscando novas soluções. Nós precisávamos dar soluções para as placas que já tinham sido construídas, tanto no lote 2 quanto no lote 3, né? Lote 1 e lote 2, desculpa. Nós tínhamos que dar nova solução, e aí nós chamamos o consultor Jublin, que muitos de vocês devem conhecer, que é um dos maiores especialistas em concreto no país, e eles nos auxiliou e nós redimensionamos a placa da duplicação, chegando numa placa de 26 centímetros, em função do grande aumento de tráfego, porque na 118 passa muito veículo de carga, e hoje ela é um centro logístico no estado. Fizemos o redimensionamento das placas de duplicação. Inclusive, no trecho do lote 1, com a rescisão do contrato, com o engenheiro Jublin, nós fizemos soluções para tratamento das patologias das placas que tinham sido executadas no decorrer das obras e com uso inadequado, principalmente a técnica do grampeamento, e o engenheiro Carlos vai ilustrar todas essas soluções. Então, houve uma preocupação do Dair de sempre estar junto dos melhores experts de cada conceito para nos auxiliar ao desenvolvimento do projeto. E aí, em 2007, no trecho tanto do lote 1, 2 e 3, com o conhecimento de uma máquina que tinha em Recife, foi formado um grupo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Universidade Católica do Chile e com os técnicos do Dair e das empresas construtoras. Criamos um grupo de trabalho para realmente conhecer melhor a fragmentação. E aqui eu faço
Agradecimento especial ao PNU, que é da Universidade Católica do Chile, que sem ele ficaria muito difícil o nosso conhecimento e o dimensionamento dessa técnica, porque nós não conhecíamos e ele tinha toda a expertise. A máquina veio para cá, se fez testes e se mostrou eficiente, e com isso a gente conseguiu executar, e o Carlos vai mostrar o resultado que a gente conseguiu. Então, vocês podem ver aqui que nós temos de 97 a 2017, 20 anos de estudos desse projeto dos Pavimenta 118. E agora, eu espero que o Carlos vai conseguir mostrar para vocês o resultado disso. Na restauração e na duplicação do trecho que a gente não tinha feito, não havia sido implantadas as placas, então o DAER, esse grupo de trabalho, como para fragmentador, eu esqueci de comentar, que a gente aproveita a base das placas existentes e por cima delas a gente coloca 4 camadas de CBUQ, sendo que na última camada tem a presença do gap grade. E aí, com essa solução, foi possível reestudar o lote 3, onde não tinham sido colocadas placas de concreto ainda no segmento duplicado, e se passou a adotar, então, a solução com gap grade também no lote 3, na duplicação. Então, essa rodovia tem pavimento rígido, tem ressonância, tem gap grade, tem solução de pavimento flexível nas ruas laterais. E aí o Carlos vai poder mostrar para vocês exatamente como é que aconteceu o desenrolar desse projeto, desses 20 anos de trabalho em conjunto com o DAER, como é que foi acontecer. Não é uma obra fácil, não foi uma obra fácil, e ele vai explicar isso por quê. Obrigada. Bom dia a todos, passagem do bastão. Agradecer já ao DAER, Luciano, pela oportunidade. Me sinto um daeriano, já trabalhando assim, junto, direto nessa obra, desde 2008, pela supervisão do CAT, nosso contrato de apoio técnico. Então, nós atuamos na parte de desapropriação, na gestão ambiental das obras e também na supervisão e elaboração de projetos. Então, estamos aqui acompanhando as obras da 118 desde 2014, eu da minha parte, eu conheço a atuação desde 2006 da implantação e sou usuário dessa rodovia desde os idos, ou final de 1980, porque eu também já trabalhava com pavimentação nessa época e frequentei e usava muito a 118, pista simples de concreto, implantada ainda na década de 70, e corroborando, o segmento dela é um pouco maior, ela vai da 290 até a 040, mais 18 quilômetros, ainda hoje, com serventia, implantado na década de 80, inaugurada pelo excelentíssimo ministro Eliseu Rezende, os cabeças prateadas aqui da plateia com certeza se lembram dele. Mas, enfim, minha colega e amiga Zélia, eu vou trazer palavras suas. Estamos saindo da escala 1 para 2000 e entrando na escala 1 para 1. E, gente, precisamos, a primeira grande tarefa, quero já agradecer ao diretor Luciano, que fez uma citação importante, que foi a questão da ocupação da faixa de domínio. E aqui, então, temos todo o trecho lotado. E aqui, gente, eu vou fazer uma reprodução do que eram as condições da faixa. Pessoal, é importante destacar, na década de 70, a implantação da rodovia foi feita com uma faixa de 40 e 50 metros de largura. Inteligentemente, já naquela época, o DAER já implantou a pista antiga deslocada do eixo, já prevendo uma futura duplicação. E, durante todo esse tempo, imagina, tu tem uma área disponível ali do lado de graça, com uma bela de uma pista te fornecendo um acesso fácil. Houve uma série de ocupações irregulares ao longo dos anos, e aqui nós temos eu vou postar aqui bem direitinho, um exemplo bem clássico, mas isso aqui, então, era a condição de praticamente todo o trecho da ocupação. Parabéns ao DAER, teve uma gestão. Olha aqui, pessoal, imagine nessa situação aqui, o sujeito está com a porta abrindo direto para o acostamento, ele chama a pizza, abre a porta ou a janela, o vidro, o entregador entrega, que coisa melhor de mordomia que isso. Mas é um trabalho pessoal, são pessoas pobres, nós somos um país pobre, então realmente foi um trabalho muito difícil. Eu quero citar rapidamente aqui, com a questão da desocupação, o mérito do trabalho do DAER, das equipes de gestão, de
diretores e superintendentes que atuaram, fazer uma citação especial do Dr. Vicente de Brito, diretor do DAER, que com muita coragem fez uma consideração que eu achei muito bacana. Nós estamos lidando com o judiciário. Então, para falar o juridiquês, vamos trazer a PGR, a Procuradoria-Geral do Estado, junto, num grupo de trabalho, que foi isso que permitiu uma facilidade maior de nós utilizarmos o judiciário para a gente obter uma desocupação muito mais célere e rápida, que permitisse, aí sim, a gente ter um contrato, poder dar ordem de início e tocar os serviços. E aí, pessoal, tudo isso, toda essa desocupação, aí essas fotos até impactam um pouco, porque o trabalho envolveu a Secretaria de Habitação, Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Segurança, uma mobilização durante a madrugada, tudo em segredo, combinado direitinho, de 120 policiais, brigadianos, cavalarianos, bombeiros, helicóptero e tudo, para evitar ações que viessem a colocar em risco os moradores. Olha, eu não vou exagerar, mas em 2 semanas nós conseguimos retirar 120 casas, sem problema nenhum. Todas as pessoas tiveram todos os seus bens locados em containers, numerados, todos os animais domésticos foram devidamente recolhidos, não houve, assim, incidentes graves. Os juízes, promotores, todos de colete à prova de bala, devidamente fardados com um colete tipo mira em mim, aqui, que eu sou bem colorido, mas, enfim, foi uma operação de sucesso muito importante que permitiu, então, finalmente, a liberação para nós começarmos os trabalhos. Pessoal, eu tive que usar o Photoshop para colocar uns buracos na pista aqui, tá? Porque isso, enfim, mas mostrando bem claramente, essa aqui é a pista antiga, tá? A que nós chamamos a pista de restauração, e vocês vejam que o que ocorre com os overlay, quando se executa overlays de CBUQ para melhorar a condição de trafegabilidade, mas aonde tem a junta e a placa está bailarina, como a gente chama, né, com bombeamento, ela perde sustentação dos finos, fatalmente os buracos atingem uma magnitude maior do que propriamente o dano da placa. Tá? Imagine que essa rodovia, com 100 mil pessoas transitando por dia, nós tivemos que manter em trafegabilidade durante todos esses 20 anos de implantação da obra, né? Então, essa foi uma dificuldade. Aqui, já nas ruas laterais, outra coisa, tiramos as pessoas de cima, nós não tínhamos acesso antes para fazer o devido trabalho de mapeamento, de geotecnia e também de topografia. E outra coisa, a ocupação lindeira cada vez maior, acarretou que nós, até a dificuldade de drenar, porque nós não tínhamos mais, o sistema de drenagem do município não comporta, muitas vezes, a necessidade de uma drenagem de uma rodovia nas condições necessárias. Então, realmente tivemos muita dificuldade com a questão da implantação nos trechos que foi necessário implantar, tanto a duplicação como as ruas laterais, e também na foto lá da direita, deixa eu ver se eu acho... Não achei. Na foto da direita, por ser um segmento muito urbanizado, vocês estão vendo que, invariavelmente, o poste ficou dentro da seção da nossa rua lateral. E isso é um exemplo de um concessionário, né? Nós tínhamos rede de gás, fibra ótica, as fossas céticas eram encontradas, todo o sistema de drenagem de água potável. Então, tudo isso realmente foi um impeditivo e uma dificuldade muito grande que o DAER, com muita gestão, foi lidando com todos os concessionários para fazer as devidas alterações e liberar a faixa para a gente que pudesse trabalhar. Uma outra coisa que eu acho muito importante citar, a complexidade da obra, isso é outro mérito do DAER. Por que ela ficou complexa na execução das obras? Vocês todos acompanharam o rol de soluções que teve. Tanto que méritos do DAER, né, que essa foi uma obra que não gerou divórcios, né? Porque se tu tem um casal em que a engenheira adora o método do Murilo e o engenheiro adora o método da BCP do Pita, a rodovia contemplou tudo. Nós temos concreto, pavimentos rígidos e pavimentos flexíveis. Tá? Vou citar um exemplo bem clássico aqui da dificuldade que foi aqui no lote 3. A pista de duplicação, nós temos um CCR com 12, um TSD com asfalto borracha, asfalto de alto módulo com uma faixa da Caltrans, e depois lá em cima, novamente, que eu vou falar, porque eu gostei muito do desempenho, do acabamento dessa mistura, que é o Gap Grade, uma solução apresentada pelo professor Cerati. Muito bom o desempenho dessa mistura. Professor Cerati, né, que asfalto borracha, asfalto Pirelli, todo mundo sabe que ele tem uma paixão por esse ligante.
E aqui na restauração, sim, nós tivemos então o uso da fragmentação, depois a camada de cap com 50-70 de faixa C, outra faixa C com polímero e final a pista de rolagem com asfalto borracha. Pessoal, imagina, foram 5 quilômetros esse trecho. E o executor precisava ter um tanque para o cap 50-70, um tanque para o asfalto de alto módulo, um tanque para o asfalto borracha, e qual mais? E um tanque para o SBS com polímero, para fazer 5 quilômetros. Mais um silos, talvez, para fazer então o CCR. Interessante que o CCR era com 12, o empreiteiro muito bacana, até o Daire tem que ceder uma medalha para ele, ele executou com 18. Isso gerou uma consequência na obra depois também. Rapidamente aqui mostrar, no primeiro momento, o aspecto da superfície da mistura gap graded, parece aberto, né, gente? Ele não é uma mistura aberta, tá? É 5, 6% de vazios. Aqui sim, o TSD com asfalto borracha, executado sobre a camada de CCR como uma camada anti-reflexão de trincas. Tá? Esse foi o propósito da aplicação do tratamento superficial duplo com borracha. Sempre o cuidado, né, da execução do TSD. A temperatura do ligante, 200 graus. Tá? Gerou um cheiro de borracha queimada nas duas cidades durante alguns dias. E, na sequência aqui também, aqui foi a adoção da manutenção das placas que começaram a ser implantadas em 2006 e apresentaram um trincamento longitudinal, e uma das soluções que nós adotamos foi o grampeamento, sempre no sentido seguinte: a última placa que tinha trinca era grampeada essa e a anterior, para evitar a propagação dessas trincas, tá? O grampeamento em si funcionou muito bem, sabe? As placas grampeadas, elas estão com a estrutura bem íntegra, tá? Só que realmente é um trabalho muito moroso, com baixa produtividade de executar, mas é uma solução que foi adotada na recuperação das placas. E aqui, pessoal, em 2014, na foto da esquerda, nós temos no quilômetro 7, a pista antiga, da restauração. Então aqui é o pavimento antigo, né? Onde foi aplicado o break and sit, a quebra e assentamento, utilizando o martelo hidráulico. Nós fizemos em torno de 1 quilômetro com essa solução. Esse foi o resultado obtido. E tem que ficar apertando. Tá. O que acontece? Por que ele não acende? Não consegui. Agora foi. Pessoal, qual foi uma característica que a gente considerou como um aspecto negativo dessa solução? Nós temos os movimentos horizontais e os movimentos verticais das placas. E são os piores movimentos que geram mais danos. O horizontal são os das juntas, da retração térmica, e o vertical, também provocado por ação térmica, mas também às vezes por ações de cargas ou por falta de sustentação embaixo das placas. E o que nós queríamos com o trincamento e assentamento? Eliminar esses dois movimentos, tanto os horizontais como os verticais. O que se conseguiu aqui de maneira clara foi eliminar o movimento horizontal, porque a placa ficou completamente descontínua. Mas o que se observou simplesmente com o trânsito de caminhões aqui em cima, que algumas peças ficavam com dimensões muito grandes, em torno de mais de meio metro às vezes, e nessas peças se verificava movimento vertical. E isso sempre foi um receio, mesmo que na época a solução adotada aqui era de overlay com pavimento de concreto, que isso pudesse afetar e gerar momentos que a placa não iria suportar. Ela não era armada, ela era uma placa de concreto simples. Tá? Então, essa aqui foi uma das preocupações. Além do que, eu sempre pensei em como é que nós íamos encher todos esses buracos que foram gerados aqui. Pessoal, é uma zona urbanizada. Imagina aquela máquina pem na tua orelha durante 3, 4 dias para fazer 1 quilômetro. Tá? Nessas condições aqui. Então, além do barulho e da vibração, você sabe que o Brasil é uma terra que tem muitos terremotos, então todas as nossas construções têm fundações muito sólidas, né? Então, isso sempre foi uma preocupação nossa também. Aqui na foto da direita, já também a solução break and sit, que foi aplicada só num segmento pequeno no primeiro quilômetro. E também vejo o resultado, ficam pedaços muito grandes. E foi realmente uma dificuldade de estabilizar esse trecho aqui, que eu vou mostrar mais adiante. Aí nós já entramos na questão obra, tá? Aquela questão do 1 para 1,
que muitas vezes tu não consegue prever todo. Aqui nós tivemos um bom desempenho da aplicação do revestimento em cima, mesmo nessas condições. Mas aqui, do outro lado, já não deu certo, utilizando essa técnica aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui adiante o que aconteceu. Vocês estão vendo aqui na foto, aqui foi feita a aplicação da estabilização com calda de cimento. E é uma técnica que eu gosto muito de usar. E na verdade, no momento, quando deu o problema, na pista, já foi aplicado. Ali estava com o break and sit, nessa foto aqui. Porque aqui, ó, aqui tinha o break and sit e já tinha as duas camadas de CBUQ. Trilhou em 15 dias. Trincou de cabo a rabo em 15 dias, tá? Ou seja, não houve claramente a acomodação correta, não houve um assentamento correto da placa que foi utilizada a técnica break and sit. Então, para estabilizar isso aqui, o meu receio sempre foi como... Por que ele não fica aceso? Sempre foi como fixar a ponteira da injeção para que a injeção não retornasse, né? E por isso que é bom trabalhar com pessoal experiente e com cabelo mais branco que o meu. O encarregado da empreiteira, muito experiente com túneis, não, doutor Carlos, a gente usa a perfuratriz do túnel, pega um cano de PVC, encaixa, e foi utilizado gesso para fazer a vedação. É um material de custo ridículo, ele seca e com isso tivemos a vedação para fazer a injeção da calda de cimento. Pessoal, é interessante o que eu vou falar, não é brincadeira. Cuidado com o celular na mão do encarregado que está fazendo a aplicação da injeção. Nós tivemos que fazer uma correção de grade, porque ele ficou olhando o celular, baixando o zap, e a placa subiu quase 30 centímetros ali, tivemos um problema. Isso é um fato ocorrido, tá? E interessante da injeção da calda, né? Sempre ver a projeção, como ela se espalha, né? Aqui no caso ela chegou a correr lateralmente e veio para dentro da canaleta central. E na última foto à direita, nós fizemos aplicações pontuais da geogrelha sobre o TSD, o tratamento superficial duplo com borracha, porque, como eu expliquei, a empreiteira muito bacana com o Daire fez uma resistência um pouco maior no CCR, isso gerou juntas de retração. E em alguns locais houve essa reflexão pelo tratamento superficial duplo, então a gente usou a solução de garantir, de ter uma maior garantia de evitar essa reflexão na superfície com o uso da geogrelha. E agora, pessoal, vamos entrar aqui na grande novidade, na inovação que o Daire aceitou e implantou nessa obra. Aqui a vinícola Miolo nos cedeu 3 taças com Chardonnay para a gente fazer uma análise bem clara do que é o potencial. A máquina está passando sobre a mesma placa que estão as taças de vinho, e a placa está sendo fragmentada completamente aqui embaixo. Isso aqui é um vídeo de demonstração, e eu vou trazer aqui agora, inclusive o piloto, o autor da filmagem está presente na sala. Isso aqui é real, é o quilômetro, se eu não me engano, 14, né? Essa é a velocidade real do equipamento, fazendo a fragmentação ressonante, né? O rublising no trecho. Impressionante de ver a velocidade do equipamento, tá? O ruído, pessoal, é basicamente o ruído do motor, porque a batida do martelo em si, ela quase não gera não é ela que gera o barulho, diferente do martelo, que tem todo aquele impacto. Já vou explicar o que acontece com a vibração. Mas, então, isso aí, pessoal, é a execução do serviço nessa velocidade, 10 km por hora. Isso equivale a cabeça do martelo, como a gente chama, ali tem em torno de 25 centímetros de largura, ou seja, ela consegue fragmentar uma placa de 20, esse equipamento fragmenta até placas de 50 a 60 centímetros de espessura, ou seja, aqui no nosso caso eram 20 centímetros, a produtividade é alta, em torno de 2.000 metros quadrados por hora, gente. É muita área fragmentada. Vocês podem ver características importantes, há uma grande homogeneidade de tudo o que fica resultado da fragmentação, a superfície fica homogênea, né? E sim, o ganho de produtividade. Aqui um conceito básico do como é que é o princípio da fragmentação ressonante, para quem ainda nunca viu. Essa lança, que tem o martelo na ponta, ela alcança uma frequência de 44 Hz, pessoal, são 44 batidas por segundo, é uma frequência altíssima. O equipamento, basicamente, ele tem toda a potência gerada para o motor hidráulico dele, porque o sistema hidráulico dele tem um consumo muito elevado, que exige muita potência para alcançar essa gigantesca frequência.
O equipamento é muito pesado aqui na proa. Essa roda da direita, ela tem em torno de 11 toneladas de carga, em função justamente para ter energia para fragmentar uma placa nessa velocidade que ele trafega. Tá? A amplitude é muito baixa, evidentemente, com uma frequência tão alta, e o resultado da fragmentação, que aparece bem aqui, tem uma característica muito importante. Junto do martelo, as pedras são bem pequenas, que nem isso que vocês observam aqui na foto. Já mais abaixo, as partículas vão aumentando de tamanho, o que gera quase que um conceito do macadame. Qual é a grande importância e vantagem? É aquele ângulo de 45 graus que a fragmentação acontece. Ou seja, toda a carga aplicada em cima, quando essa carga for transmitida para a peça de baixo, essa peça em ângulo vai fazer um bulbo de distribuição muito maior. E uma coisa muito importante, eu já citei o Pita aqui, da ABCP, ele era um fã dos pavimentos intertravados, então eu gostaria muito de citar a palavra intertravados, que eu aprendi muito com ele, porque aqui nessa condição, sem que a peça seja removida, o intertravamento entre as peças é absoluto, que a peça não foi deslocada, ela simplesmente fissurou e continuou, todos os grãos, toda a interface de contato continua junta, ou seja, então tu tem, além de todo o ganho estrutural por ser em ângulo, tu também tem o ganho estrutural pelo fato do intertravamento. Tá? Aqui nós temos um grande comitê de cabeças prateadas, aqui o nosso colega engenheiro Oswaldo Guerra, o professor Tenu da Universidade do Chile, um arroz de festa ali no meio, mas o engenheiro Cerati, que foi o nosso grande também mentor e apoiador da tecnologia, o engenheiro Auri da construtora. E o que nós vemos aqui, o que nós vemos aqui no aspecto que eu apontei aqui, ó. Em primeiro lugar, não se usa pintura de ligação sobre o material fragmentado, porque aquilo que eu expliquei, tu não pode remover e movimentar as pedras que estão fragmentadas. Se tu tirar, tu cria um desarranjo que tu perde, a intertravamento e 2, a condição de apoio ideal do material. Tá? E aqui, ó, ao fazermos já as nossas janelas de inspeção para validarmos todo o procedimento, olha como fica grudado no CBUQ, sem pintura de ligação, só material granular de pequeno porte. Tá? A granulometria é pequena mesmo, né? E as pedras maiores que estão ali em cima, que aparecem aqui, ficam sempre mais embaixo. Tá? Então essa foi a condição de validação que a gente fez. A gente aproveitou esse segmento aqui, que foi o primeiro, experimentalmente, para validar todo o método, fazendo estudos de retroanálise, para verificar se o projeto de dimensionamento estava atendendo, certo? E aqui sim, já na sequência da obra, nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu aqui? Eu não sei se o Marcos Jabor está aqui, o nosso homem da drenagem, mas aqui é culpa dele. Foi um problema que nós não conseguimos obter uma drenagem correta, então o subleito estava um pouco saturado e a máquina não conseguiu atingir a frequência correta para fragmentar no tamanho correto. Veja bem, está desmontado, está tudo reduzido, mas enfim, não aconteceu. Aqui a gente verificou algumas fissuras. Esse segmento na especificação já estava previsto para que a gente executasse uma remoção e substituição por concreto magro. Tá, eu ia dizer CCR, mas não, foi concreto magro, que é mais fácil de executar, porque isso aqui tinha uma extensão de mais ou menos 10 metros. Aqui na frente, deixa eu ver ali, ó, nós já fizemos uma nova inspeção e ali se verificou que a fragmentação já tinha retornado ao padrão que foi desejado no projeto. Aqui na foto da direita, o que acontece aqui? Ó? Já está tudo fragmentado, pode ver em boas condições de fragmentação e sendo implantada a drenagem. Na nossa condição ideal prevista em projeto, a ideia era que se fizesse a implantação da drenagem antes, para justamente evitar esse tipo de problema. O que aconteceu? Quando a gente fez a escavação para implantar a drenagem, a gente desconfinou esse bordo de apoio de sustentação da placa. E na hora que a fragmentação foi executar o serviço, bem nesse bordo aqui, os pedaços às vezes ficavam maiores, porque não havia uma contenção lateral adequada. Então aqui, durante a fase de obra, a gente adotou, então, não, primeiro fragmenta, em seguida já faz a inserção da drenagem. E outra coisa importante, a fragmentação, a gente foi, enfim, conhecendo um pouco mais do método, era a primeira vez no Brasil que se adotava numa obra de grande porte. Se adotou primeiro em círculos, depois sempre trazendo do bordo para dentro, ou seja, sempre trazendo a fragmentação no sentido do confinamento. Tá? E com isso nós fizemos em torno aí de
mais de 100 mil metros quadrados de fragmentação, com absoluto sucesso. Tá, foi um serviço que foi executado. Tivemos, sim, paralisações em função da obra, dos desvios, dificuldades com fornecimento de asfalto. Foram 7 mobilizações das equipes. Os operadores, todos estrangeiros, vinham direto da China, desembarcavam aqui, não acreditavam que iam comer tanta carne aqui com a gente. E sabe que esses operadores traziam informações que eu gostaria de relatar aqui. Um deles, quando voltou direto da China, desembarcou e foi para a máquina, ele começou a usar muita pressão para fazer a fragmentação. Aí Mr. Stop, vamos lá entender por quê. Conversa, o que ele nos falou? O concreto de vocês é soft. Como assim soft? Não, o concreto lá na China, na Ucrânia, ele é mais duro. Tá, interessante isso. Porque nós usamos muito o sistema PCA americano. E ele explicou, não, mas nos Estados Unidos o concreto também é um pouco soft. Tá, então está explicado, para nos entender um pouco que existem diferenças também no conceito de concretos mundo afora. E, pessoal, aqui a aplicação já da segunda camada sobre o material fragmentado, era justamente sempre sobre essa camada que a gente fazia análise de desempenho da fragmentação. Aqui nós também já estamos aplicando a primeira camada de polímero, com certeza, no caso a rua lateral lá na esquerda, e aqui os segmentos já, inclusive com desvios, da pista de duplicação. Gente, eu também quero falar, e gostei muito, e vou fazer uma citação até um grande engenheiro do Dyer, Luiz Somacal Neto, que na época do CREMA, do DENIT de implantação, ele foi um trator de tanto que trabalhou na implantação do CREMA nos idos do ano 2000, sempre me dizia assim, Bonzer, quando tu fores lá na 287, olha como está o CPA. E efetivamente eu passei lá um dia de chuva, tive muita sorte, fiquei impressionado com o desempenho da camada porosa de atrito em dias de chuva. E pessoal, esse aqui à esquerda, nós tínhamos executado o gap grade, e ali na direita ainda estava com a última camada de polímero faixa C. Acho que todo mundo enxerga a diferença da questão superficial, na hora de um spray, na hora de uma frenagem, é menos barulhento. A característica superficial que fica na mistura gap grade, que é a mistura descontínua, ele te permite um ruído um pouco mais agradável, mais grave, mas além de que principalmente o spray diminui muito, sabe? Então essa foi para mim também um belo aprendizado, uma bela sugestão. Parabéns ao professor Cerati, que sempre insistiu conosco com essa utilização dessa mistura descotina, o gap grade. As grandes novidades, o Dyer sempre muito prolixo em aceitar todas essas inovações, mesmo em fase de obra. Coragem, sabe? Parabéns, porque, bem da verdade, as inovações ocorrem e a gente tem todas as vantagens que tudo isso nos proporciona. Então, pessoal, aqui um belo histórico, está aqui, então, finalmente, a nossa estrada implantada, rua lateral direita com CBUQ, a pista de restauração com revestimento final com gap grade, utilizando a teca de Ruby-Leisen. Aqui, nesse ponto em particular, placas com 26 centímetros, na pista duplicada, e ali na direita, novamente, uma rua lateral com a fluidez e tudo que permitiu a execução da nossa obra. Existem mais milhares de detalhes aí, todos esses anos que a gente implantou, mas enfim, é uma satisfação muito grande poder trabalhar numa obra tão grande, tão importante, com tantas soluções e inovações técnicas que foram plantadas aqui, sempre com a gestão, apoio do Dyer e de todos os engenheiros que nela atuaram. Pessoal, aqui nós temos então, no perímetro urbano, duas cidades, Sapucaia à esquerda, Esteio à direita, a estrada fazendo divisa. Percebes a fluidez perfeita da pista duplicada, as ruas laterais absorvendo todo o tráfego local, em perfeito funcionamento, e hoje, com 18 minutos, tu percorre, obedecendo a velocidade legal, com certeza, toda essa rodovia nos seus 22 quilômetros. Parabéns ao Dyer e muito obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, essa foi a palestra aí. Vocês viram que essa rodovia foi um grande desafio para o departamento, e o Dyer aí, nos seus 85 anos, segue inovando, segue trazendo novas tecnologias, e
também eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso pessoal do DENIT, o nosso superintendente Iratã e o diretor Luiz Guilherme, que foi fundamental nesse processo. Afinal, lá no início da utilização do Rubilizing, os nossos técnicos, a Bibiana, o Ricardo e a Eliane foram lá em Brasília conversar contigo. Então, agradecer aí esse conhecimento que foi nos passado, que possibilitou depois a implantação dessa tecnologia inovadora, desafiadora, que hoje se mostra um caso de sucesso e vocês puderam verificar um pouquinho aí na apresentação da Zélia e do Carlos. Pessoal, dado o avançado do horário, a gente vai abrir agora para algumas perguntas, então peço para o pessoal para colocar na tela o QR Code. Então, vocês podem, quem quiser fazer pergunta, pode acessar agora esse QR Code e mandar, aí a pergunta vem aqui para o celular e a gente pode fazer essa pergunta aos nossos palestrantes. Vamos abrir para 3 perguntas, tá? Dado o avançado do horário, e depois a gente encerra em função do horário do almoço que já está se estendendo. Primeira pergunta. Foi usada uma camada antirreflexo em TSD? Quanto tempo depois da construção dessa camada foi feita a camada de CBUQ imediato? Essa é a pergunta. Sim, foi aplicada a camada de TSD, tratamento superficial duplo, com a MB8. Não houve trânsito, não foi liberado trânsito sobre a camada de tratamento. Somente algum trânsito local e não me lembro exatamente, mas foram em função daquilo que eu falei, das várias soluções em ligantes asfálticos adotados na rodovia. Isso realmente, talvez por dificuldades da empresa, tenha levado 2, 3 meses para executar. Ele ficou exposto, mas não teve trânsito em cima, então o tratamento, como é que eu vou dizer assim, ele não sofreu ação de trânsito. Teve um funcionamento certo e a aplicação da geogrelha foi pontual em função disso que eu falei. O CCR apresentou uma resistência elevada e aí foi aplicada a geogrelha, mas não teve trânsito sobre o TSD. Certo, pessoal, como não temos mais perguntas, vamos encerrar e quem pegou o QR Code pode mandar depois perguntas para o WhatsApp que a gente pode passar para os nossos palestrantes, eles podem depois ajudar a responder. Obrigado a todos, espero que tenham aprendido.